desde os hinos da harpa cristã, ele está nos dando um sinal que ele quer falar. Os hinos da harpa cristã tem uma questão de falar. Fala, Senhor, comigo. Fala, Senhor, nesta hora. Eis que eu estou aqui, quero te ouvir. Então vamos ouvir a voz do Senhor. Quem achou o livro de Êxodo, capítulo de número 3, diz amém? Amém. Leamos a palavra do Senhor no verso de número 4, que diz assim: e vendo o Senhor, número 3, melhor dizendo, número 3, Êxodo 3:3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. O verso 4: e vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus, e ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Vamos repetir. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse à igreja. De novo, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Glória a Deus, podemos assentar. Aleluia. Deus poderoso, Deus grande. Moisés, ele é um personagem da Bíblia, aonde no qual o Senhor, ele escolheu desde o ventre da mãe dele para uma grande obra. Assim como no qual ele escolheu a você, ele escolheu a mim, para podermos estar na terra dos viventes, executando uma grande obra, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através das nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele disse no livro de Gálatas, no capítulo de número 2, que o Senhor Jesus Cristo seria revelado através da vida dele. Então o Senhor, quando ele chama alguém, como chamou Moisés, como chamou Noé, como chamou Enoque, como chamou muitos outros, é porque ele tem uma obra específica e grandiosa a realizar na sua vida, para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja honrado, porque só ele é digno de toda honra, só ele é digno de toda glória, e só ele é digno de ser exaltado na terra dos viventes. Deus, ele tinha chamado Moisés para poder fazer essa grande obra. E chega no capítulo de número 1, nós conhecemos que o povo de Israel, ele estava cativo. E o capítulo de número 1 do livro de Êxodo vem especificando que o povo chamado hebreu, ele estava crescendo, ele estava em uma ordem crescente dentro da terra do Egito. E passaram-se mais de 400 anos, e o povo não conhecia mais quem era José. Assim diz a palavra. Eles não se lembravam mais quem era o segundo do reino da dinastia egípcia, que era José. E eles começavam a oprimir o povo hebreu. Eles começavam a perseguir
perseguir o povo hebreu. E Faraó, ele estrategou uma grande estratégia contra o povo dos hebreus, contra o povo de Israel, para poder oprimir aquele povo, irmã Mariana, e colocar aquele povo em cativo, e fazer com que aquele povo amassasse barro para poder construir tijolos. E no livro de Josué, no capítulo de 28, diz que eles alimentavam-se com cebolas e com pepinos. Eles eram maltratados, eles eram surrados, eles eram ali oprimidos a trabalhar como escravos para poder construir as pirâmides, para poder construir as torres de vigia, para poder construir os castelos de Faraó. E o tempo passa, e a época passa, e a geração passa, e o povo continua sendo massacrado, e o povo continua sendo esquecido, e o povo continua sendo humilhado, e o povo continua sendo escravizado. Mas o Senhor, Ele olha dos altos céus, e olha para o ventre de Joquebede, e Ele contempla aquele ser que era ainda informe, porque o salmista, ele diz que antes de eu ter uma forma, quando eu era informe, o Senhor já me conhecia. E naquele exato momento, Ele contempla ali Moisés, e Ele chama Moisés para uma grande obra. E o tempo passa, e Moisés vai crescendo, porque ele vai sendo criado dentro dos castelos de Faraó, porque há um decreto formado pelo próprio Faraó, que todo varão hebreu teria que ser morto, porque os hebreus estavam crescendo demais, e eles se encontravam em números maior do que os egípcios, e eles temiam que os hebreus, irmã, tomasse o Egito, virasse contra os egípcios e atacava eles e tomasse o reino de Faraó. Então foi lançado um decreto, uma lei, uma ordem, que todo varão, todo homem que nascesse, teria sua vida ceifada, seria morto, seria completamente executado. Mas Deus dá o livramento, porque o Senhor é o Deus da vida, e Ele está aqui hoje. Aleluia! Ele veio trazer vida para você aqui hoje. Ele está pelejando pela sua causa. Ele está pelejando por você e pela sua família hoje, aqui nesse lugar. Aleluia! Ele lança ali, naquele exato momento, Moisés para fora das mãos mortíferas de Faraó. E tem uma grande ideia. As pessoas que cuidam daquela criança chamada Moisés betumam uma cesta, coloca ela em águas e joga ela ali, e aquela cesta vai, e a irmã de Moisés, Miriam, o acompanha e vai chegando até os egípcios, e ali as filhas de Faraó, ali as princesas estavam se banhando, se lavando, e elas tomam conta de ver aquela cesta, e dentro daquela cesta uma criança, e pega aquela criança para poder cuidar, para poder zelar, para poder alimentar, para que ela não morra, e vê que ele é um varão. E Moisés vai tomando o seu crescimento, e Miriam chega e fala e diz: eis que eu conheço a quem possa alimentar com leite. Quem era? A própria mãe daquele menino. Porque as princesas não sabiam que Miriam era a irmã de Moisés, e que ela estava indicando a própria mãe daquela criança, que ora elas acabaram de encontrar para poder amamentar. Isso é um mistério muito grande. E ali naquele exato momento, ele vai crescendo e sendo amamentado. Só que os egípcios, eles adoram deuses da Mesopotâmia, e os hebreus, eles adoram o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Israel. Aleluia. Então eu posso entender, eu posso compreender que Joquebede, ela ia ensinando o seu filho ao Deus dos céus. Ela ia ensinando a Moisés quem era o verdadeiro Deus. Mas de contrapartida, irmã, as princesas, o rei e todos os magos que frequentavam o palácio,
eles iam pregando para Moisés outros deuses. E Moisés vinha cocheando em dois pensamentos. Porque quando ele via a mãe de leite, a mãe que para eles era mãe de leite, mas era mãe biológica, ele abraçava ela e ela sentava e começava a contar que existia um homem, certa feita, que construiu um grande navio. E ele colocou 8 pessoas, ele mais 7 dentro desse navio. O nome dele, Moisés, é Noé. Existia um homem e ele andou com Deus, Joquebede, ensinando o menino os caminhos, porque está escrito pelo aquele que escreveu o provérbio, Salomão: ensina o menino no caminho em que deve andar, para que mais tarde. E Joquebede ensinando a criança. Existe um homem que ele andou com Deus. Aonde Deus ia, ele estava. A glória do Senhor impregnou a vida dele. O nome deste era Enoque. Aleluia. E aí, Joquebede, enquanto que ela ia ensinando os preceitos, a lei do Senhor para Moisés, quando ele saía da presença dela e voltava para a sua câmara, voltava para os seus aposentos, sentava na mesa do rei, ia se alimentar e conversar com os príncipes, com as princesas, eles começavam a contar histórias dos deuses da Mesopotâmia, dos deuses com D minúsculo, dos deuses que são dos principados, das potestades e das hortes malignas e satânicas, que é o Deus desses séculos chamado Satanás. E eles começavam a falar que construíam altares e se curvava diante daqueles baalins, e se curvava diante de Moloque, e se curvava diante de deuses demoníacos e satânicos, prestando cultos a estátuas, a deuses que não têm olhos, mas não vê, a deuses que têm mão, mas não conseguem apalpar, a deuses que têm perna, mas não conseguem andar, a deuses que não conseguem se movimentar, a deuses que têm boca, mas não conseguem falar. E naquele exato momento, na cabeça de Moisés, eu posso entender que ficava confusa, porque ele via uma estátua da Mesopotâmia e ele podia contemplar aquele Deus de madeira, aquele Deus esculpido por mão de homem, mas quando ele sentava com a sua mãe, ele contemplava no mundo espiritual com os olhos fechados, porque ele é invisível, mas ele é real. E ele começava a imaginar: existe um homem chamado Arão, da terra de Ur dos Caldeus, que Deus falou no coração dele, e ele pela fé, ele ouviu a voz do Senhor, e ele acreditou na nova Canaã, e ele saiu para a terra prometida, e hoje estamos aqui. E ele é conhecido como o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de Abraão, Moisés. E o tempo passa. E Moisés vai crescendo, não sabendo em quem acreditar direito. Porque ora ele acreditava em Joquebede, em Miriam, na sua árvore genealógica. Mas em contrapartida, ele convivia e vivia com o pessoal, com o povo do Egito. Assim somos nós hoje. Você entra dentro da casa do Senhor, você ouve a palavra do Senhor, você escuta a voz do pregador inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Você sai daqui completamente lavado, completamente remido pelo sangue do Cordeiro. Mas quando você coloca os pés aqui para fora, você senta diante de um altar chamado televisão, e você começa a ver a podridão de novelas, você começa a ver a podridão de mentiras, você começa a proferir palavras torpes, você começa a contar mentira, você começa a adorar deuses da Mesopotâmia, na tipologia agora a qual estou descrevendo aqui. Mas no nome de Jesus Cristo, eu vim aqui como profeta de Deus, escolhido resolvendo na minha mão para dizer que hoje chegou a libertação para a tua casa, e você vai sair daqui lavado e remido, e o sangue do Cordeiro, o único que é digno, você irá cuidar, que é o Deus de Israel. E naquele exato momento, e naquela exata hora, e naquela exata circunstância, Deus começa a prover um reboliço na vida de Moisés. Ele mata um homem com 40 anos. Ele foge do Egito.
ele deixa de ser príncipe. E quando ele chega ali, ele encontra umas moças dando água a alguns camelos, trabalhando em um poço. E ele vê aquilo tudo. E existem uns rapazes que tentam contra a vida daquelas moças. Ele protege aquelas moças e casa com uma delas. E ele começa uma nova etapa da vida dele. E começa agora a pastorear ovelhas. E o nome do sogro dele chama Jetro, o pai daquelas meninas. E agora ele começa a segunda etapa da vida dele. Dos 40 anos de idade para frente. E agora ele começa a pastorear rebanhos. Mas existe um mistério, minha irmã. Ele lembra que o culto está girando em torno de ouvir a voz de Deus? Ele ainda não conhecia a voz de Deus. Glória a Deus. Ele pastoreava, ele era crente. Ele tinha aceitado a Jesus. Ele tinha confessado com a boca dele que só o Senhor é Deus. O nome dele estava escrito no livro da vida. Mas ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Ele ainda não tinha ouvido falar no ouvido dele um som altivo, como o som da caixa que sai até agora, como onda sonora, e atinge o seu tímpano, e você distingue como um som da voz do Senhor que está falando ao seu coração. Aleluia. Ele ainda não conhecia essa voz. Ele ainda era um ignorante nessa área. Ele servia ao Senhor, mas ele não tinha intimidade com Deus. Ele servia ao Senhor, mas ele ainda não tinha tido um verdadeiro encontro com o Senhor. Ele servia ao Senhor, mas ele ainda não tinha ouvido a voz do Todo-Poderoso. Aleluia. Mas teve um dia que no capítulo de número 3, no verso de número 4, o Senhor ele diz da seguinte maneira: e Deus bradou. A palavra bradar significa falar em alta voz. Aleluia. E se você ler, você vai ver 2 pontos de exclamação. Ele diz: Moisés! Ponto de exclamação. Depois ele fala: Moisés! Ponto de exclamação. Ele está exclamando. Ele está falando porque Moisés ainda tinha comichão nos ouvidos. Ele ainda não conhecia a voz do Senhor. É como muitos crentes que ficam o tempo todo dentro da casa do Senhor, ouvem a palavra do Senhor, mas não conseguem entender o que verdadeiramente Deus tem para a vida dele. Ele chega aqui cansado, ele chega aqui agonizando, ele chega aqui sofrendo. Deus fala através dos hinos e ele não ouve porque tem comichão nos ouvidos. Deus fala através de uma oração, ele não ouve porque tem comichão nos ouvidos. Deus fala através de uma saudação, ele não ouve, o ciclo de oração canta, ele não consegue entender, a mocidade louva, ele não sabe distinguir, a pregação vem, o Senhor fala poderosamente, ele até sente uns arrepios, ele até sente uma pequena presença do Senhor, mas ele não consegue saber o que verdadeiramente o Deus de Israel tem para com a vida dele. Verdade, Jesus. Aleluia. E naquele exato momento, naquela exata circunstância que se encontrava ele ali, ele viu uma sarça queimando e reparou que aquele mato não se consumia. Reparou que aquela erva, ele não se desfazia com o fogo. E ele virou e falou: eis-me aqui. E naquele exato momento, ele passou a ser como Abraão. No capítulo de número 22, você vê Deus chamando Abraão para poder fazer um sacrifício, uma tipologia, um exemplo do que o próprio Deus faria mais tarde, enviando o seu próprio filho para morrer por nós. E naquele exato momento, se você ler o capítulo de número 22 do livro de Gênesis, você vai ver que Deus só fala uma vez com Abraão. E Abraão fala: eis-me aqui. Mas de contrapartida, no capítulo 2 do livro de 1 Samuel,
existia um jovem que já estava profetizando, que já estava com o seu ministério se alavancando, se iniciando, mas esse Samuel estava ali deitado, sendo ainda menino, e aí ele ouviu a voz do Senhor, mas ele não soube distinguir, porque ele pensou que era Eli que estava chamando ele. Ele não conseguiu entender, e ele ouviu pela segunda, ele ouviu pela terceira, e na terceira vez o sacerdote diz: quem está falando contigo é o Senhor dos Exércitos, que está falando ao pé do servido. Na próxima vez que você ouvir essa voz, você diz: eis-me aqui, Senhor, que eu gostava, e o Senhor vai falar com você de hoje. E naquele exato momento, aquele menino se levantou e se apresentou diante da face do Senhor. Assim existem muitos cristãos hoje nos nossos dias, meninos ainda no Evangelho, não cresceram ainda, estão todos os dias, acha que porque tem 30, 40 anos de crente, está completamente salvo. Engano seu. Existem muitas coisas para poder você fazer e para poder você obedecer ao Deus de Israel. Qual foi a última vez que você ouviu o Senhor e se ouviu falar ao pé do seu ouvido? O meu Senhor, Ele só confidencia mistérios, aquele que é íntimo dele. Se você não ora, se você não jejua, se você não vigia, se você não lê a Bíblia, como que o meu Deus vai falar com você? Quando você ora, você está dialogando com Deus. Quando você ora, você está falando com Deus. Como que eu vou confiar na irmã Maria da Luz, sendo que eu não tenho intimidade com ela? Sendo que eu nunca me assentei com ela? Eu não sei quem é a pessoa dela. Eu não a conheço. Mas na hora que eu começar a visitar a casa dela, na hora que eu começar a conviver com ela, na hora que eu começar a passar algumas horas com ela, eu vou começar a perceber que tipo de pessoa ela é. Aí eu vou distinguir se eu posso confiar ou se eu não posso confiar. Mesmo assim é Deus. Na hora que você começa a orar, na hora que você começa a passar mais tempo diante da face dele, ninguém aqui vai dar um glória a Deus. Na hora que você começa a falar com ele, na hora que você começa a expressar os seus sentimentos ao Todo-Poderoso, quando você começa a se dobrar, quando você começa a jejuar, quando você começa a vigiar, o meu Senhor, ele olha do alto e salve e fala: esse é o pequenino, e eu posso confiar nele, porque ele é filho do meu Aleluia. Louvado, engrandecido, exaltado. Nós precisamos cada vez mais ter os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, para que nós possamos saber e entender o que Ele quer com a nossa vida. Muitas das vezes nós não conseguimos alcançar certas vitórias, certos êxitos ministeriais ou familiar, ou muitas das vezes até mesmo financeiro, é porque nós não nos colocamos na verdadeira posição que o Senhor nos chamou. Qual foi o dia que você se dobrou diante da face do Senhor e você dialogou com o seu pai, porque você é um pai e ele mora lá no céu? E aleluia! Glória a Deus! O que queres que eu faça para ti, meu Deus? Quais são os planos que o Senhor tem nessa terra para a minha vida? O Senhor quer que eu ame, o Senhor quer que eu pregue, o Senhor quer, Pai querido, que eu seja enviado como missionário, o Senhor quer que eu evangelize. Qual é o que o Senhor deseja para a minha alma? Qual é o tipo de trabalho que o Senhor quer que eu faça nessa seara? Porque grande ela é, mas poucos são seus feitos. Como um soldado preparado e desce para a batalha, como você tem se apresentado diante do general dos exércitos? Que nós precisamos cada vez mais estar ligados em Deus. Porque em João capítulo 15 fala que a figueira é o próprio, e a videira é o próprio Cristo. E a vara que não está nele, a vara que é cortada dele, é lançada fora. Mas em Jó, no capítulo 14, no verso 7, 8, 9 e 10, diz: por mais que sejais como uma vara, e a fosse arrancada e estiver a apodrecer ao cheio de muitas águas, voltará a brotar. Hoje o Espírito
de poder. Adora Ele. Adora Ele. Adora Ele. Vai. Ele está renovando aqui hoje. Na ganância, você vai ouvir a voz dele aí. Vai ser arrancado os corações dos seus ouvidos. E você não vai falar a glória do Senhor. Você vai ver a mão dele nessa calma. Vai. Agora, enquanto você adora, ele passa o céu e leva a glória dele abundantemente. A vida é causada em vida e transborda. Ele não suporta mais o injusto. Ele está no coração. Ele vai levar a glória poderosa na sua vida agora. Hoje você vai sair daqui íntimo de Deus. Hoje você vai sair daqui íntimo de Deus. Vai adorando Ele. Vai adorando Ele porque Ele está pelejando pela sua vida. Ele está jogando por terra esses agrilhões. Ele está arrebentando esses cajados. Ele está fazendo a soia da sua chave agora. E vai entregando a sua mão. E Ele vai abrir a porta. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Ninguém fecha. E Ele mesmo é a própria porta. Faça por hoje. E não a posse da tua vitória. Agora se você se encontrava como o profeta Jeremias diz, no capítulo de número 5, no verso de número 21, do livro de Lamentações, ele fala: renova-nos, Senhor, renova-nos, semelhantes. Hoje pareceu o renovo do novo céu, e você será como um novo comestível. Você vai passar lá, você vai passar a jejuar, você vai passar a vigiar, você vai sentir sede de ler a Bíblia, porque está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, diz: quem tem sede vem e bebe dessa água que é de graça e nos dou. Hoje ele é aqui, um manancial de águas vai aqui e vai jorrando água. Bebe dessa água, bebe. Certa vez, meu Jesus, ele se encontrou com uma samaritana. Ele se encontrou com uma prostituta e ele falou para ela: se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. E ele dá hoje. Aleluia! Se algum dia você adorou os deuses, se algum dia espiritualmente falando você se pode morrer, hoje ele está aqui te oferecendo água para te lavar e te purificar. Bebe dessa água! O meu Senhor está aqui hoje. O meu Senhor está aqui hoje. O meu Senhor está aqui hoje. O meu Senhor está distribuindo a água da vida. A água da vida. Lava as suas vestes. Lava as suas vestes hoje. Para que naquele grande dia você se apresente você se apresenta branco. Você não venha ser achado nenhuma mácula, nenhuma mancha. O meu Senhor está aqui hoje para trazer a vitória para a sua vida. Agora eu orei. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé nessa noite. Deus poderoso, Deus grande, quero que você faça o favor de vir aqui na frente. Saia do seu lugar e venha aqui na frente hoje. Que o meu Jesus vai te dar uma vitória muito grande. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, maravilha dos céus. Deus poderoso. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Deus poderoso, Deus grande.
Deus de Israel. Aleluia. Meu Senhor está aqui hoje para poder te entregar a vitória. Nossa vida, eu peço a senhora que ora no microfone, bastante força, bastante fé, que eu sei que a senhora é uma mulher de fé, uma escolhida desde o ventre, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Moisés, e ouve agora, Senhor. Porque hoje o Senhor vai continuar fazendo uma grande obra. Oh, Deus querido, Deus grandioso, Deus e eterno Deus, ainda nessa noite de Deus, cria para nós o seu reino, responde a Deus a nossa oração, e derrama teu poder, e derrama a tua cura, toque por suas mãos, toque o Senhor operará, quem poderá evoluir, e onde mesmo, a mão do Senhor nunca será caída,
Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos então. E para a sua em nome de Jesus, Deus derrama ao teu poder divino, esteja operando ao tema do diabo, e graças a Deus. Glória a Deus. Louvado, agradecido, exaltado ao Senhor. Deus grande, Deus poderoso. Deus maravilhoso, meu Deus. Aleluia.